Então, vamos aqui, ó. O que nós vamos fazer? Calcular, para cada uma dessas 5 turmas, vamos trabalhar só com essas 3 aqui, ó. Eu vou destacar de uma outra cor aqui, destacar de azul. Turma 1, turma 2 e turma 3. Nós vamos trabalhar com ela só, e aí a gente pode aumentar aqui, fica mais fácil de vocês acompanharem comigo. Então, vamos supor que agora nós temos 3 turmas aqui, né? Destacadas em azul. Turma 1, turma 2 e turma 3. E eu tenho as notas de cada uma dessas 3 turmas. E eu quero analisar o seguinte, olha, qual dessas turmas teve o melhor desempenho em notas? O que eu vou fazer? Vou calcular a média de nota de cada uma dessas turmas. Bom, então vamos começar. Aqui no Excel, cada quadradinho desse aqui que vocês estão vendo é chamado de célula. Essa célula, ela tem uma identificação. Cada uma delas tem uma identificação. Por exemplo, essa aqui é a A, célula A, número 2. Essa aqui é a C, número 2. Da mesma forma que essa aqui que tem o 10, ó, ela é a B, número 7. Toda célula ela tem uma identificação. Então, permite comunicarmos uma célula com a outra. Bom, eu vou destacar aqui de vermelho só para chamar a atenção de um aspecto para vocês, ó. Percebe aqui, ó, na parte vermelha, que o meu mouse, o meu cursor, ele é um xizinho branco. Agora, se eu chegar ele aqui perto dessa linha, ele é um xizinho preto. Xizinho branco, ou X preto. Ou X branco, ou X preto. Existe uma diferença. Quando nós quisermos selecionar os dados, selecionarmos os conteúdos de uma célula para qualquer lado, eu vou colocar o X branco em cima da célula, apertar um botão do mouse e vou arrastar. Percebe que eu só estou marcando, só selecionando. Agora, se eu marcar uma célula e a arrastar com o X preto, ó, X preto aqui, ó, eu vou substituir todo o conteúdo das outras células por aquilo que está dentro da célula que eu marquei, tá? Então, ó, de novo, ó, se eu pegar o X branco, eu só seleciono. Se eu marcar e pegar o X preto, eu modifico o conteúdo da célula. Então, sempre que nós formos selecionar células, nós vamos usar o X branco, assim. Primeira coisa, ó, se eu selecionar essas células aqui rapidamente, olha aqui que o Excel já me mostra aqui, ó. Aqui embaixo ele já me fala, ó, contagem. É o número de células selecionadas que contém dados. Então, eu selecionei 7 células. Aqui ele fala a soma do que está dentro da célula. Quer dizer, essas 7 células que eu selecionei, a soma dá 84,5. E me dá também a média desses valores dessas 7 células que eu selecionei. A média, 12,07. Então, se eu vier aqui selecionar essas 3, ele vai falar, ó, contagem, 3. Selecionei 3 células. 39,5 é a soma delas. E 13,1 é a média. Ó, se eu somar essas duas, ó, 2 células, soma 20, média 10. É uma forma rápida de analisar os dados, ó. Contagem 11, soma 115, média 10,5. Mas nós vamos fazer de outra forma. Agora vamos aqui embaixo, ó. Olha o tanto de dado para cada uma das 3 turmas. Opa, eu tenho que apagar aqui, né? Então deixa eu apagar para a gente fazer, ó. E aí nós vamos calcular, ó, a média, que eu vou apagar aqui para a gente calcular, achar a mediana, achar a moda, achar o desvio padrão e achar o coeficiente de variação para cada uma dessas 3 turmas. Ó, aqui e aqui também. Bom, então vocês verem que eu já preparei a planilha e vocês vão receber uma planilha exatamente como essa. E que é o primeiro passo que eu quero que vocês façam. Exatamente o que vamos fazer agora. Usando o Excel, vocês façam os cálculos dessas, da média, mediana, moda, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, aqui, ó, eu coloquei média, porque aqui na frente eu quero encontrar a média da turma 1. Então, vamos lá. Turma 1, aqui embaixo, eu vou achar a média. Então, eu seleciono a célula que eu quero colocar o valor da média. Aqui em cima, ó, inserir função. Acompanhe comigo. Inserir função. Aí, ó, ele abre uma lista de funções. Aí tá aqui, ó, média. Eu vou dar OK.
E aí eu vou ter que agora, ó, argumentos da função é demonstrar qual o conjunto de dados que eu quero obter a média. Então eu quero aqui, ó. Eu quero desse aqui até, estou selecionando, ó, até o 10,5 aqui. E aí ele me mostra aqui, ó. Então eu quero da B4, vamos lá conferir se é a B4, ó. Ó, B, número 4, tá certo, até o que está na B54. Vamos lá conferir. Ó, tá aqui, ó. B54. Ok, então eu vou dar ok. E aí ele calcula a média, ó, 10,3431, tá? Conforme eu disse para vocês, se vocês tivessem que anotar ou que utilizar esse valor, vocês considerariam 10,34. Bom, agora vamos fazer a mediana. Como é que eu vou achar a mediana? Da mesma forma, eu selecionei o quadradinho aqui que eu quero, a célula que eu quero colocar o valor da mediana, inserir função, aqui, ó, inserir função. Agora, a mediana, a função dela aqui no Excel está escrita como MED, M-E-D. Eu vou dar OK, vou selecionar o conjunto de dados que eu quero encontrar a mediana, de B4 a B54, é o mesmo conjunto de dados, vou dar OK. Então, a mediana é 10,5. Lembra que para acharmos a mediana, nós tínhamos que colocar todos os dados ordenados em ordem crescente, depois encontrar aquele valor que dividia os dados ordenados ao meio. Se o número de observações fosse par, nós tínhamos que tirar uma média dos dois valores que ocupam a posição central. Assim era para encontrar a mediana. Agora vocês viram que com alguns cliques a gente encontra a mediana aqui. Vamos encontrar a moda. A moda. Então eu seleciono o quadradinho que eu quero colocar a moda. Venho aqui, inserir função. Aqui no Excel, pessoal, a moda está descrita como modo. Modo é o mesmo que moda. Então eu seleciono o modo. Venho aqui, seleciono o conjunto de dados. De B4 a B54, ok. E ele disse, então, a modo é aquele valor, a moda, né, é aquele valor que aparece com maior frequência. Então, eu encontrei que nesse tanto de nota, a nota que mais se repetiu nessa turma foi a nota 15. E agora vamos achar o desvio padrão. Aqui é que é legal, vocês lembram que para achar o desvio padrão, nós tínhamos que calcular o coeficiente de variação, calcular a variância, aí depois da variância achar o desvio padrão. Agora, vamos lá que vocês vão ver que é com alguns cliques também. Ó. Então, agora o desvio padrão. Eu vou vir aqui, ó, inserir função. Ó, tá aqui, ó, desvpad-p. Deixa eu mostrar um outro aspecto para vocês. Aqui em cima, ó, não sei se isso aqui dá para ampliar, não dá. Está escrito assim, procure por uma função. Por quê? Talvez no computador de vocês, por vocês não utilizarem essas funções com frequência, a hora que vocês abrirem aqui, pedir para inserir a função não vai aparecer nessas primeiras aqui. Aí você vai ter que descrever um pedacinho dela aqui para procurar. Ó. Vamos supor que você queira o desvio padrão. Você só escreve desvio, pronto. E dá o ir. Agora ele vai te mostrar tudo que tiver desvio. Olha aqui, ó. E o desvio padrão tem desvio pad, desvio pad.a, desvio pad.p, desvio pada, desvpad.p. É esse aqui que nós vamos usar. Já vou escrever aqui para vocês verem. Então, voltando, ó. Marco o quadradinho que eu quero, inserir função, desvpad.p sem ponto. Ok. Ó, é esse aqui que vocês vão, ó. Seleciona o conjunto de dados de até aqui, né, de B4 a B54, está calculado o desvio padrão aqui, 3,92. Só para fixar para vocês, a equação da média é média mesmo, vai estar escrito média. A função da mediana aqui no Excel vai estar como med. A função da moda vai estar como modo. O desvio padrão é o desvpad-p.
vai ter um lá que tem um ponto aqui, ó. Desvipad ponto P. Não é esse, ó. É desvipad P, tudo junto, tá? Ok? Então, essas são as formas que vocês vão encontrar ela descrita aqui no Excel. Bom, e o coeficiente de variação? O coeficiente de variação, ele não tem exatamente, pelo menos eu não encontrei ali, uma função pronta para calcular o coeficiente de variação. Até tem, mas eu não soube utilizar aqui, se algum de vocês souber, mas eu vou demonstrar uma maneira bem simples de calcular ele aqui no Excel também, sem usar a função. Só para recordar com vocês, então, ó, coeficiente de variação é igual o desvio padrão dividido pela média, e eu multiplico isso por 100 para dar o resultado em porcentagem. Então, aqui no Excel é isso que nós vamos fazer, ó. Aqui dentro da célula, eu vou escrever isso, que eu quero o valor do desvio padrão dividido pela média em porcentagem. Então, eu vou colocar igual. Toda vez que eu coloco igual dentro de uma célula, eu estou informando para ela que ali eu vou inserir uma função. Então, eu quero igual. O que eu quero? O desvio padrão. Então, eu venho aqui e marco o desvio padrão, ó, na B58. Eu quero o desvio padrão dividido. Então, eu coloco o sinal de dividido. Dividido por quem? Pela média. Então, eu venho aqui e marco o valor da média, ó, P55. Eu quero isso em porcentagem. E dou Enter. Ó, calculou para mim. Novamente, vamos lá? Então, eu vou dizer, eu quero igual o desvio padrão, marco o valor do desvio padrão, dividido pela média, marco o valor da média e coloco porcentagem. Dou Enter. Então, quer dizer que esse coeficiente de variação variou, quer dizer que o desvio padrão de 3,9 variou 37,9% em relação à média. Bom,